Arquivo 755. O Hospital de Devane. Construído em 1911 como sanatório, mais tarde convertido em hospital psiquiátrico. Oficialmente, foi fechado em 1978 por falhas estruturais. Mas os moradores da cidade vizinha contam outra versão, que o hospital foi evacuado às pressas numa única noite, sem que nenhum paciente fosse registrado como transferido. Por décadas, o prédio permaneceu abandonado, mas ainda hoje, quem passa próximo jura ouvir sinos fracos ao vento, mesmo não havendo sinos instalados. E, em noite de tempestade, dizem que as janelas se acendem todas ao mesmo tempo, como se o hospital ainda estivesse em funcionamento. Segui até as colinas de Devane, onde o hospital repousa entre árvores retorcidas. O portão de ferro estava tombado, e o pátio coberto por ervas. Mas as luzes... Sim, algumas janelas no terceiro andar brilhavam suavemente, embora não houvesse energia conectada. A fachada principal exibia símbolos riscados no cimento, círculos e setas apontando para cima. E no chão, bem diante da porta, uma maca enferrujada. Presas nela, correias de couro gastas. Dentro, o ar era abafado, denso. Corredores longos, com paredes descascadas, e placas de departamentos ainda presas. Psiquiatria infantil. Neurologia experimental. O chão rangia sob meus passos. De repente, uma voz metálica ecoou pelos alto-falantes quebrados. Paciente 24. Paciente 24. Mas não havia energia. Na recepção, encontrei fichas médicas espalhadas. Todas paravam na mesma data, 17 de junho de 1978. O último nome registrado tinha apenas uma observação, escrita à mão: não libere. Subi as escadas. As paredes do segundo andar estavam cobertas de desenhos infantis, riscados diretamente no reboco. Figuras humanas sem rosto, de braços abertos. Alguns deles tinham bocas enormes, abertas de orelha a orelha. Num dos quartos, pequenos leitos enferrujados permaneciam alinhados. E no teto, marcas de unhas, como se algo tivesse se arrastado de dentro para fora. Ao me afastar, ouvi risadas curtas atrás da porta. Quando abri, só havia silêncio. No subsolo, encontrei uma ala de pesquisa. Tubos de vidro quebrados, mesas cirúrgicas, e nas paredes, crostas escuras, como se a própria pedra tivesse sido queimada por dentro. Uma prancheta sobre a mesa trazia um relatório. Teste de indução. Sujeito resiste ao som por 3 minutos antes da fissura. Abaixo, um desenho rudimentar mostrava uma figura humana com a cabeça rachada. Não por fora, mas de dentro para fora. Nesse instante, ouvi um sino, não metálico, mas profundo, como vindo da própria fundação do hospital. E com o som, uma sombra atravessou a sala, se projetando no vidro quebrado. Mais abaixo, havia uma porta blindada parcialmente aberta. No interior, correntes quebradas presas ao chão. As paredes, todas riscadas com frases sobrepostas, a mesma repetida: não olhe quando chamar. Do teto, pendiam microfones antigos, como se gravassem constantemente. No canto da sala, um gravador ainda funcionava, repetindo em chiados: paciente 24 responde. Paciente 24 responde. Então, ouvi meu nome, chamado de dentro do alto-falante. Corri de volta pelos corredores. Mas agora, todas as portas estavam abertas. Dentro de cada quarto, sombras imóveis ocupavam as camas, com cabeças viradas em minha direção. Os olhos eram apenas manchas escuras, mas todos me seguiam enquanto eu passava. A cada passo, o som do sino crescia, até que parecia vir de dentro da minha cabeça. Na entrada, a maca ainda estava ali, mas desta vez, as correias estavam soltas, como se alguém tivesse acabado de escapar. Na manhã seguinte, voltei com reforço. Mas o hospital estava em ruínas completas, sem móveis, sem documentos, sem nada além de entulho.
Só uma coisa permanecia. Uma maca no pátio, desta vez virada para o portão. E presa nela, uma fita cassete. Quando coloquei no gravador portátil, só ouvi minha própria voz, repetida em eco. Não libere. Arquivo 802. A torre submersa. Primeiras menções surgiram em 1924, em relatos náuticos. Pescadores da costa leste afirmavam ver, nas manhãs de neblina, a ponta de uma torre negra surgindo no mar, para desaparecer logo em seguida. Os jornais locais chamavam de ilusão, mas registros da guarda costeira relatam colisões inexplicáveis. Embarcações que bateram contra algo sólido, onde não havia rochas mapeadas. Alguns sobreviventes falavam sobre vozes vindas da água, um chamado baixo e constante. Recentemente, encontrei nas caixas do arquivo uma pasta marcada. Dentro, mapas marítimos riscados à mão e uma frase repetida dezenas de vezes. Ela ergue-se quando a lua não respira. Segui até a pequena vila pesqueira. O lugar parecia esquecido pelo tempo. Barcos encalhados, casas de madeira carcomidas, e poucos moradores dispostos a falar. Uma senhora idosa, ao saber do que eu procurava, apenas disse: "Não olhe quando a neblina cantar." À noite, o mar parecia imóvel. Nenhum som de ondas, apenas o vento cortando as velas rasgadas. No antigo farol, encontrei livro de bordo de capitães desaparecidos. Em todos, as últimas anotações descreviam o mesmo. Estrutura avistada. Altura aproximada, 30 metros. Porta esculpida na base, abaixo da linha d'água. Um deles acrescentou um detalhe perturbador. Vimos figuras nas janelas superiores. Olhavam para nós e sorriam. Na madrugada seguinte, a neblina cobriu toda a costa, e lá estava a torre. Não uma ruína antiga, mas uma construção intacta, de pedra negra brilhante. Ela parecia repelir a água em torno de si, como se o mar a rejeitasse. Do alto, ouvi um som. Não um sino, não um canto, mas uma batida compassada, como um coração de pedra pulsando sob o oceano. Aluguei um pequeno bote e segui até a estrutura. Conforme me aproximava, percebi inscrições na base da torre. Símbolos circulares, quase idênticos aos vistos em antigos rituais pagãos. A porta estava semi-aberta, submersa até a metade. Quando toquei nela, a água ao redor ficou imóvel, como vidro. Entrei. O interior não cheirava a sal. Cheirava a pó e ferrugem, como um lugar seco há séculos. Corredores estreitos subiam em espiral. Pelas paredes, espelhos quebrados refletiam meu rosto em ângulos distorcidos, multiplicando meus movimentos com atraso. Em uma das salas, encontrei móveis intactos, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Sobre uma mesa, havia um diário. Na última página, lia-se: "Não estamos sozinhos. Eles ainda moram aqui, esperando que abramos a porta certa." No instante seguinte, ouvi passos no andar de cima. Subi devagar. As janelas não mostravam o mar lá fora. Mostravam campos, florestas e céus estrelados que não correspondiam àquele lugar. De uma sala fechada, veio um chamado baixo. Não era uma voz, mas um som contínuo, como cordas vibrando. E, pela fechadura, vi olhos me observando. Mas quando empurrei a porta, o quarto estava vazio. Cheguei ao salão mais alto. O teto abria-se em um vitral negro que não refletia a lua. Apenas escuridão. No centro, um círculo de pedras com marcas incandescentes pulsava como um coração. E ao redor dele, silhuetas imóveis, alinhadas como estátuas. Todas viraram a cabeça lentamente quando me aproximei. Então, a batida parou, e tudo se apagou. Acordei no bote, já distante da costa. O mar estava calmo. A torre havia sumido. Mas dentro da minha mochila, havia algo que não estava antes. Um pedaço do vitral negro, ainda molhado.
Quando olhei mais de perto, percebi um detalhe. Meu reflexo não me seguia. Ele sorria sozinho. Arquivo 804. O Vale das Torres Silenciosas. As primeiras referências que encontrei estavam em relatos de rádios comunitárias dos anos 80, transmissores amadores que captavam vozes desconhecidas emitindo coordenadas para um ponto que, oficialmente, não existia no mapa. Nativos da região falam de um vale formado por colinas baixas, onde estruturas de pedra, altas e estreitas, como torres primitivas, permanecem erguidas desde antes da chegada dos primeiros colonos. As pessoas as chamavam de torres silenciosas. Não se sabe quem construiu, nem por quê. O que se sabe é que, à noite, a área ficava envolta por um vazio auditivo. Sem vento, sem insetos, sem som. Moradores afirmavam que qualquer coisa que entrasse no vale desaparecia. Mas às vezes a sombra dela ainda era vista voltando sozinha. Nenhum desses relatos foi catalogado oficialmente, mas em um envelope sem remetente que recebi, havia uma única anotação. Não fique entre duas torres quando o silêncio começar a vibrar. A estrada até o vale era estreita, feita de terra comprimida entre colinas baixas. No horizonte, via as torres, colunas de pedra irregulares, algumas com mais de 10 metros de altura. Nenhuma tinha entradas. Nenhuma tinha marcas de ferramentas. E todas estavam alinhadas entre si em um padrão geométrico impossível de entender à primeira vista. O vento soprou. E deixou de soprar. O silêncio desceu como uma manta pesada, abafando até meus próprios passos. Me aproximei da primeira torre. A superfície era áspera, com entalhes profundos que se repetiam em padrões espiralados. Cada espiral parecia se aprofundar demais na pedra, como se a rocha tivesse sido puxada para dentro de si mesma. No chão, encontrei marcas circulares, como se algo tivesse girado ali, repetidas vezes, até cavar a terra. Seguindo o vale, notei que algumas torres estavam inclinadas, apontando levemente para o centro. Quanto mais avançava, mais forte era a sensação de pressão no ar. Então ouvi um som. Não ecoava pelas colinas, ecoava dentro de mim, como um zumbido interno. Fechei os olhos. Por um instante, tive a impressão de que o vale inteiro respirava. A trilha levava a uma clareira circular, onde todas as torres pareciam vigiar um ponto central. Ali, encontrei um tripé quebrado, com restos de um gravador antigo. Quando toquei nele, o zumbido parou. E ouvi uma voz, rouca, fraca, vinda de perto, mas sem direção. Não responda a nenhum chamado, a não ser que venha da sua própria sombra. Olhei para o chão. Minha sombra estava imóvel. Ou quase. Mais adiante, entre duas torres mais baixas, vi algo inesperado. Uma mesa rústica, como as usadas por pesquisadores de campo. Em cima dela, uma caderneta suja pela chuva e terra. As páginas estavam rasgadas, mas consegui ler trechos. As torres não são artefatos, são condutores. O silêncio não é ausência de som, é presença de algo que desloca o ar por trás dele. Não passar entre duas torres alinhadas após o segundo eco. Segui lendo até a página final, onde havia uma frase sublinhada com força. Se as sombras começarem a ficar atrasadas, corra. Enquanto lia, percebi que meu contorno no chão estava um pouco mais distante da luz do sol do que deveria. Cheguei ao centro geométrico do vale. A grama era mais curta ali, como se tivesse sido queimada de dentro para fora. E no exato centro, havia um círculo de pedras baixas, algo semelhante a um altar primitivo. As torres ao redor começaram a vibrar levemente. A vibração subia pelas pedras, percorrendo suas espirais e atravessando o solo até meus pés. O silêncio ficou pesado, quase sólido. Era como se o ar estivesse sendo espremido entre camadas invisíveis. Minha visão escureceu brevemente. Quando voltou, percebi que as sombras das torres estavam se alongando,
mas o sol não havia se movido. As sombras se aproximavam do centro, convergindo. E então ouvi o primeiro eco real. Não dentro da mente, mas no ar. Um som baixo, profundo, como um lamento metálico arrastado. O solo tremeu. A vibração contornou minhas pernas. As pedras do altar começaram a girar, lentamente. E no centro delas, um formato humanoide começava a surgir. Mas não subia, descendia, como se estivesse sendo puxado do próprio chão, distorcido entre camadas que não pertenciam a este mundo. Antes que as torres completassem o alinhamento, recuei. Algo atrás de mim sussurrou meu nome. A voz era minha, mas atrasada. Corri em direção à entrada do vale. A vibração aumentava atrás de mim. Não como passos, mas como algo deslizando pelo solo, sem peso. As torres começaram a emitir um brilho fraco, entre cinza e azul, pulsando no mesmo ritmo do eco. Passei pela última delas quando o segundo eco soou. O silêncio foi quebrado por uma explosão de ar, como se o vale exalasse com força. Caí de joelhos fora da área das torres. O vento voltou. Os pássaros cantaram. Tudo pareceu normal de novo. Mas quando olhei para minha sombra, percebi que ela estava alguns centímetros atrasada, demorando um pouco mais para alcançar meu movimento. Pisquei. Ela alinhou. Voltei ao vale dias depois com outro pesquisador. Mas no lugar onde as torres se erguiam, havia apenas formações rochosas comuns, sem qualquer padrão geométrico. Nenhuma vibração. Nenhum eco. O outro pesquisador riu, dizendo que eu devia estar cansado. Mas dentro da minha mochila, encontrei algo que não estava lá antes. Um pedaço de pedra espiralada, idêntica às torres silenciosas. E na superfície dela, uma sombra projetada que não correspondia à minha mão. Quando olhei para o chão, minha própria sombra parecia observá-la de volta. Arquivo 811. A estação Nebulon. As primeiras menções surgiram em transmissões interceptadas por radioamadores em meados dos anos 80. Sinais de baixa frequência, emitidos de uma localização que não constava em nenhum mapa de telecomunicações. Os códigos, quando decodificados, formavam apenas uma frase: "Não há ninguém aqui". Durante anos, a origem foi atribuída a um erro técnico, até que um grupo de trilheiros relatou ter encontrado antenas enferrujadas e torres parcialmente soterradas pela neblina, em meio a uma planície deserta. Nenhum mapa topográfico registra o local, mas em arquivos antigos, encontrei uma designação: Nebulon, estação de escuta atmosférica, e uma observação: transmissão contínua. Nenhum operador identificado desde 1979. A estrada até Nebulon não existe mais. Um caminho de lama e pedra leva a um campo plano, coberto por uma neblina densa e permanente. Ao longe, torres de ferro aparecem como esqueletos enferrujados. No centro, um prédio cilíndrico, semi-afundado, com antenas partidas e cabos pendendo para o chão. Na entrada, há uma placa tombada: Estação Nebulon, Projeto Atmos X. A porta principal está aberta, e no chão há marcas de arrasto, como se algo tivesse sido levado para dentro. Lá dentro, o cheiro metálico é forte. As paredes são cobertas por monitores antigos, todos piscando em sincronia, exibindo o mesmo número repetido: 1979, 1979, 1979. Ao ligar um dos geradores portáteis, uma sequência de rádios e gravadores ganha vida. Todos sintonizados em frequências diferentes, mas emitindo o mesmo som. Um chiado profundo, constante, com intervalos regulares de silêncio, como se fosse uma respiração. Ao gravar o som e reproduzir em baixa velocidade, surge uma voz quase humana, repetindo uma frase indecifrável. Na tradução aproximada: "O céu está nos ouvindo". Nos relatórios antigos, descubro que a estação foi criada para monitorar vibrações na ionosfera,
um projeto experimental para detectar fenômenos atmosféricos antes de tempestades elétricas. Mas os cientistas começaram a receber transmissões vindas de altitudes impossíveis. Respostas a sinais que nunca enviaram. E então, em 1979, todas as comunicações cessaram. Enquanto exploro as salas, noto algo impossível. Os sons dentro da estação têm atraso. Quando bato o pé, o eco vem antes do som real. Como se o tempo estivesse invertido, fragmentado dentro do edifício. Num dos corredores, há cabines com janelas circulares. Em uma delas, vejo meu reflexo, mas ele se move um segundo antes de mim. Sobre a mesa, encontro uma gravação marcada. Turno 32, última transmissão. Ao reproduzir, uma voz trêmula diz: "Não respondam ao chamado. Eles não estão repetindo, estão imitando." A sala principal tem um painel circular, com dezenas de rádios, fitas e bobinas. As luzes piscam sozinhas, alternando entre frequências. No centro, uma cadeira giratória e um microfone pendendo do teto. Ao fundo, uma parede inteira coberta por fotografias, todas de céus, nuvens e relâmpagos. Mas em algumas delas, há formas humanas suspensas nas nuvens, alongadas, translúcidas, quase sorrindo. O sistema liga sozinho. Um sinal atravessa todas as faixas e sintonias, emitindo uma sequência de pulsos. E então, uma voz metálica ecoa, mas não sai dos alto-falantes. Sai do ar, vibrando dentro do crânio. A transmissão nunca cessou. Só mudou de frequência. Todas as luzes se apagam. O som agora é um zumbido constante, que vibra até os ossos. Do lado de fora, algo se move na neblina. Sombras verticais, longas, tremulando como antenas vivas. No painel, as frequências começam a exibir nomes. Nomes de pessoas. O último nome piscando é o meu. Eu falo ao microfone. Quem está aí? A resposta vem em eco distorcido. Estamos aqui desde antes do som. A temperatura cai abruptamente. Tudo vibra. O ar, o chão, os meus dentes. E por um instante, sinto como se estivesse sendo transmitido para fora de mim mesmo. Quando volto a mim, todos os monitores estão apagados. O silêncio retorna. Na manhã seguinte, ao tentar deixar o local, percebo algo no horizonte. As torres metálicas que pareciam abandonadas estão alinhadas de forma diferente, formando um círculo perfeito. Ao ligar o rádio do carro, há apenas uma transmissão, estática e lenta, repetindo, escuta contínua. E no fundo do som, ouço minha própria voz dizendo: "Não há ninguém aqui." Arquivo 842. O caso da Vila Submersa. Começo com os registros oficiais. Nos mapas antigos do estado, existe uma marca d'água que não aparece em nenhuma carta recente, o Lago Moura. Criado artificialmente em 1954, após a construção de uma represa, teria engolido completamente a antiga Vila das Pedras. Mas segundo documentos esquecidos no arquivo municipal, alguns moradores nunca saíram, ou talvez nunca tenham conseguido sair. A primeira ocorrência oficial foi em 1969. 3 pescadores encontrados à deriva, sem memória do que tinham visto, os olhos queimados pela exposição ao sol, mesmo em plena madrugada. Cheguei ao local, numa manhã cinzenta. A estrada de terra levava até a borda do lago. O espelho d'água parecia imóvel, quase artificial. Nenhum pássaro sobrevoava, nenhum som de inseto. A superfície estava coberta por uma névoa baixa que não se dissipava. Do outro lado, ruínas apareciam quando o vento abria a névoa. Torreiros de pedra, telhados pontudos, e algo que parecia ser um campanário emergindo da água. Um pescador local, que aceitei como guia, me disse uma frase que não esqueço: "Aqui, o que afundou não se afoga, só espera." Entramos num barco simples e seguimos em direção ao centro. A cada metro, o silêncio ficava mais sufocante, até que ouvimos, primeiro fraco, depois nítido, um cântico. Vozes femininas,
repetitivas, como uma ladainha. O guia parou de remar. Seus olhos marejados fixaram um ponto no lago. De repente, mãos surgiram da água. Não corpos inteiros, apenas mãos, brancas, inchadas, que tentavam alcançar a borda do barco. Ele gritou para não olhar, mas era tarde. Eu olhei. Sob a água, vi uma rua inteira. Casas, portas abertas, cortinas flutuando como se ainda houvesse vento lá embaixo. Pessoas caminhavam lentamente pelo fundo, em silêncio, mas nenhuma bolha escapava de suas bocas. A certa altura, um som metálico quebrou o transe. Um sino ecoou debaixo da água. Profundo, lento, como se viesse de um templo esquecido. O guia começou a rezar, mas as vozes das mulheres cresceram, abafando qualquer outra coisa. De repente, o barco girou sozinho. A água rodopiava, formando um redemoinho suave, mas irresistível. No centro, o campanário se ergueu, com o sino oscilando sem vento. E atrás dele, vi algo. Uma figura gigantesca, contorcida, com braços longos demais. Seus olhos eram buracos brilhando sob a água. Ela não se movia, apenas observava. Conseguimos voltar à margem, mas o guia desapareceu enquanto eu pegava meus equipamentos. Deixou apenas sua rede de pesca, molhada, mas sem cheiro de lago. O tecido estava frio, como metal. Nos arquivos que consultei depois, encontrei menção a uma fita de áudio gravada em 1971, feita por engenheiros da represa. Na gravação, eles descrevem ouvir vozes vindas das válvulas de drenagem. Uma frase se repete no registro: "Nós não morremos. Estamos esperando." Na última noite, voltei sozinho ao lago. Do alto da colina, vi que no meio da névoa havia pequenas luzes, como janelas acesas no fundo. Pisquei. As luzes estavam na superfície, como se a vila tivesse emergido. Fechei os olhos por um instante. Quando abri, não havia nada, apenas água parada. Mas na minha gravação de campo, ao fundo da narração, é possível ouvir um sino e uma criança chamando meu nome. Dias depois, voltei com outro investigador. O lago estava seco. Não havia ruínas, não havia campanário. Apenas terra rachada, como se nunca tivesse existido. Mas enterrada no barro, encontramos uma porta de madeira, ainda presa às dobradiças. Atrás dela, o som abafado de passos. E nada mais. Arquivo 842. O pavilhão das janelas cobertas. As primeiras referências apareceram em correspondências datadas do final dos anos 70. Relatórios internos de um instituto psiquiátrico isolado, em uma região montanhosa esquecida. O local era conhecido apenas como Pavilhão Down. Oficialmente, tratava-se de um anexo para pacientes em observação, mas nenhuma planta oficial mencionava sua construção, e nenhum registro indicava quem havia autorizado sua existência. Os poucos funcionários sobreviventes descrevem noites em que todas as janelas eram encontradas cobertas por dentro, sempre com o mesmo pano escuro, amarrado como se alguém tentasse impedir algo de entrar ou de sair. Em documentos extraviados que encontrei numa caixa carimbada como materiais irregulares, uma frase me chamou a atenção: Setor Down. Proibido ultrapassar o terceiro corredor após o toque das 3h11. Ninguém explica o porquê desse horário, mas todos os testemunhos concordam em uma coisa: o pavilhão Down nunca deveria ter sido reaberto. A estrada até o antigo instituto era sinuosa e cercada por pinheiros que abafavam o vento. O prédio principal estava decadente, mas ainda de pé. Atrás dele, um caminho estreito levava a uma construção menor, separada, cujas janelas estavam completamente tampadas com grossas camadas de pano, madeira e tinta negra, como se fossem feridas costuradas. Sobre a porta, havia uma placa caída, com o nome Down quase apagado. A fechadura não resistiu. O cheiro ali dentro era de poeira antiga misturada a algo úmido, como se as paredes ainda estivessem respirando. No hall de entrada, encontrei ganchos pendurados no teto, todos vazios. E no chão,
marcas de arrasto formando trilhas que desapareciam nos corredores escuros. Em uma prancheta caída. Inspeção. Turno 5. Desaparecido. Os corredores tinham portas numeradas, todas trancadas por fora. Algumas vibrações vinham do outro lado. Não batidas, mas como se algo tocasse levemente a madeira. Num ritmo irregular. Passei diante de uma janela coberta. Atrás do pano escuro, algo se moveu. Um pequeno deslocamento, como um músculo pulsando. Havia anotações afixadas nas paredes, com letras apressadas. Não retire as coberturas. Não responda se chamarem seu nome. Nunca olhe o que está entre o vidro e o pano. Mais adiante, encontrei um móvel derrubado. Dentro dele, fichas de pacientes com diagnósticos vagos. Observar comportamento reflexivo invertido. Reação ao estímulo noturno, não catalogado. Mas os últimos registros estavam rasurados. Só uma frase restou legível. Eles aprenderam a imitar. O terceiro corredor levava a uma porta dupla, aberta. Atrás dela, uma sala circular iluminada por lâmpadas antigas que falhavam de forma sincronizada. As paredes eram completamente espelhadas, mas os espelhos estavam cobertos por um véu fosco, como se alguém tivesse soprado neblina sobre eles. Ao me aproximar, o véu se moveu sozinho. Por um segundo, vi meu reflexo, mas ele não reproduzia meus gestos. Ele se aproximava mais rápido, como se quisesse sair do outro lado do vidro. Desviei o olhar. Sobre uma mesa, encontrei um diário com a última anotação de um terapeuta. Eles não são reflexos, são observadores, e estão ficando impacientes. As luzes falharam novamente. Por um instante, vi silhuetas alongadas atrás dos vidros opacos, todas encurvadas, tentando acompanhar meus movimentos. A sala seguinte era pequena, com paredes acolchoadas. Nenhuma janela, nenhuma saída além da porta por onde entrei. Mas no centro do chão, havia um quadrado marcado com tinta vermelha. Dentro dele, riscos como garras tentando sair da superfície. Um gravador estava sobre uma cadeira. Quando liguei, a fita começou a girar, emitindo um som rouco, irregular. A voz dizia: se você ouvir choro, não é um paciente. Se ouvir seu nome, não responda. Se ouvir duas vozes iguais, fuja. Antes que eu desligasse, a gravação mudou sozinha. Agora, a voz dizia meu nome, mas não era minha voz. Era como se alguém tivesse aprendido a copiá-la. Mal. Continuei até a última porta do corredor. Ela estava reforçada com barras de ferro e dezenas de correntes quebradas. Ao empurrá-la, senti um ar gelado. A sala era ampla, coberta por janelas dos 4 lados, todas obstruídas. As coberturas estavam amarradas por cordas velhas, mas algumas se mexiam, pulsando como se algo pressionasse o pano por dentro. O chão tinha desenhos circulares feitos com carvão, símbolos que lembravam padrões repetitivos e espirais ascendentes, como marcas de rituais de contenção. No centro, havia uma maca vazia. Acima dela, um espelho pendurado, coberto por 3 camadas de pano. As camadas tremiam. O pano mais externo se rasgou sozinho. Por trás dele, uma sombra se moveu, algo esguio, tentando ajustar sua forma ao meu contorno. A segunda camada caiu. Agora a sombra imitava minha postura, mas um segundo atrasada. E quando tentei dar um passo para trás, ela não se moveu. Ela sorriu. Um sorriso amplo demais. A terceira camada começou a se soltar. Saí correndo. Os corredores pareciam mais longos agora. O som atrás de mim era como passos múltiplos, mas todos com o mesmo ritmo, como ecos tentando ganhar corpo. As coberturas das janelas tremiam conforme eu passava. Algumas vozes sussurravam meu nome, mas não da forma humana. Era como se estivessem praticando, tentando aperfeiçoar a entonação. Consegui alcançar a porta principal. Ao sair, senti um ar quente, como se o pavilhão respirasse exaustão após minha fuga.
Olhei para trás. As coberturas das janelas agora estavam presas por dentro, como se mãos tivessem segurado os panos. E todas as janelas pareciam olhar para mim. Retornei 2 dias depois com um colega. No lugar onde ficava o pavilhão Down, havia apenas fundações antigas cobertas por entulho, como se o anexo nunca tivesse existido. Mas ao mexer na minha mochila, encontrei algo que não estava lá antes. Uma pequena tira de pano escuro, com marcas de dedos do lado interno. Dedos muito longos. Ao segurá-lo contra a luz, percebi que havia um reflexo fraco na superfície. Um reflexo que não seguia meus movimentos. Por um instante, ele ergueu a cabeça. E sorriu o mesmo sorriso que vi por trás das camadas. Arquivo 901. O campo de nevoeiro. As primeiras referências surgem em fotografias borradas guardadas em caixas metálicas recuperadas de um depósito rural abandonado. Relatórios incompletos, páginas arrancadas e mapas que circulam apenas entre estudiosos de fenômenos incomuns. A área não aparece em nenhum registro oficial recente, mas moradores mais antigos falam dela em sussurros. O que descrevem é uma planície que muda de lugar. Segundo eles, a cada geração, um campo de neblina densa caminha por entre colinas e florestas, como se fosse vivo. Onde ele passa, árvores se contorcem, o solo afunda e animais se recusam a cruzá-lo. Os relatos contam de vozes que chamam pelo nome de pessoas que não estavam presentes, de figuras que surgem dentro da neblina como sombras alongadas, e de uma luz vermelha, fraca, pulsante, como um coração enterrado sob a terra. Entre as caixas de documentos, encontrei uma última anotação. Área móvel, não estacionária. Marcações perdidas. Risco desconhecido. Acesso proibido. A trilha até o local não existia nos mapas. Era apenas um caminho de terra batida que surgia entre arbustos e desaparecia e logo adiante. A cada passo, a temperatura caía. O ar parecia parado, pesado demais, como se fosse feito de poeira antiga. A neblina começou fina, quase invisível. Depois, tornou-se espessa, opaca, como lã molhada. No chão, encontrei estacas de madeira marcadas com símbolos riscados às pressas, círculos sobrepostos, linhas que pareciam deslocadas, como se o autor tivesse tremido enquanto escrevia. Caminhei por metros que pareciam horas. À frente, uma clareira cercada por árvores deformadas abriu-se diante de mim. Elas não cresciam para cima, mas para dentro, curvadas para o centro, como se tentassem olhar para algo enterrado ali. No centro, uma rocha com fissuras profundas vibrava levemente, como se estivesse respirando. Assim que toquei a superfície da rocha, ouvi algo. Não era vento, nem passos. Era uma voz, mas não vinha do ar. Era como se estivesse dentro da minha cabeça, repetindo a mesma frase em tom grave e distante. Você voltou. Me afastei. A neblina começou a se mover. Não como vento, mas como se algo grande estivesse passando por dentro dela. Encontrei pegadas no solo. Não eram humanas. Tinham 3 pontas alongadas, profundas, e surgiam e desapareciam sem padrão. Em uma árvore próxima, vi marcas de arranhões que atravessavam a casca como lâminas. Mas não havia sinal do que as fez. Foi então que vi, por um breve segundo, uma sombra alta, fina demais para ser humana, caminhando dentro da neblina. Mas sem tocar o chão. A neblina aumentou. Não dava mais para ver o céu. Minha lanterna começou a falhar. Quando acendeu novamente, algo estava diferente. As árvores ao meu redor não eram as mesmas. Pareciam mais jovens. Ou antigas demais. Como se o tempo tivesse se reorganizado. O som voltou, agora mais alto. Várias vozes sobrepostas, algumas murmurando, outras chamando, outras chorando. Seguia a trilha de pegadas até uma depressão no solo. Dentro dela,
Havia restos de equipamentos antigos, bússolas quebradas, lanternas enferrujadas, um diário encharcado de umidade. Folheei-o cuidadosamente. As últimas páginas descreviam ciclos de retorno. A planície se alimentando da percepção. E algo chamado o habitante da névoa profunda. Mas a última linha me fez congelar. Se a luz pulsar 3 vezes, corra. Ele acordou. A terra tremeu. E logo atrás de mim, uma luz vermelha fraca piscou 1 vez. 2. A luz pulsou pela 3ª vez. A neblina ao meu redor subiu em espiral, criando um corredor temporário. No fundo desse corredor, vi estruturas. Pareciam pedras erguidas, como um círculo ritualístico. Mas quando me aproximei, percebi que não eram pedras. Eram formas orgânicas. Pareciam ossos gigantes, mas dobrados como cera quente. No centro do círculo, havia um buraco tão escuro que a lanterna não penetrava, e dele vinha o som. Um chamado profundo, grave, quase maternal. O chão vibrou. A neblina começou a ganhar forma, como braços compridos tentando sair do buraco. E de dentro dele, uma silhueta se ergueu. Alta demais, fina demais, sem membro definido. Apenas prolongamentos que se moviam lentamente. A cabeça, se era uma, se abriu em 4 direções, como pétalas negras revelando um vazio interior. As vozes ficaram claras. Elas não pediam, não ameaçavam. Chamavam meu nome. Corri. A neblina me perseguia como uma maré viva. Os símbolos nas estacas começaram a brilhar fracamente. As árvores pareciam tentar me segurar, com galhos que estalavam ao meu lado. Quando atravessei a última fileira de troncos, a neblina parou. Ficou atrás da linha, imóvel, como se obedecesse a um limite invisível. A planície voltou ao silêncio absoluto. Mas antes de ir embora, ouvi passos atrás de mim, leves, sincronizados com os meus. Não me virei. Voltei ao local dias depois com outro pesquisador. A trilha não existia mais. Não havia neblina, nem clareira, nem árvores deformadas. A floresta era completamente comum. Mas no porta-malas do meu carro, encontrei algo que eu não levará. Um pedaço da rocha respirante. A mesma fissura pulsante, agora batendo devagar, como um coração. Quando olhei para ela, por um instante, a luz vermelha pulsou 3 vezes. E a neblina começou a se formar atrás de mim. Arquivo 904. O espelho. O caso foi mencionado pela primeira vez em relatórios locais da década de 1950. Consta que um vilarejo inteiro foi abandonado em uma única noite. Nenhum registro de evacuação, nenhum sinal de desastre natural. Apenas uma observação enigmática escrita em uma página rasgada de diário. Eles voltaram e trouxeram nossas vozes. Pesquisadores chamam o fenômeno de reverberação temporal, mas ninguém conseguiu comprová-lo. Dizem que, sob certas condições, a aldeia ainda pode ser vista, duplicada no vale, refletida como num espelho invisível. E quem cruza a linha não retorna. O acesso até a cidade é feito por uma estrada de terra sinuosa, que termina em ruínas cobertas por névoa. O local não aparece em mapas recentes, mas há placas antigas, quase apagadas, com um aviso gravado à mão: não atravesse o rio ao entardecer. O vale é cercado por montanhas baixas. Do outro lado do rio, vi casas inteiras preservadas, janelas acesas, cortinas se movendo com o vento. Mas ao atravessar a ponte, percebi. As construções eram idênticas às ruínas do lado de cá. Cada detalhe, portas, rachaduras, marcas nas paredes, como se alguém tivesse espelhado o vilarejo inteiro. E, dentro de uma das casas, havia uma mesa posta para jantar. A comida ainda quente. Mas não havia ninguém. Comecei a registrar sons com meu gravador.
O microfone captava ruídos que eu não ouvia a olho nu. Passos, risadas distantes e vozes sussurrando frases desconexas. Mas quando reproduzi o áudio, ouvi algo impossível. Minha própria voz dizendo: "Não entre mais fundo." Subi até a igreja no alto do vilarejo. As portas estavam abertas. Dentro, os bancos estavam cobertos de pó. Mas o sino soou sozinho, 3 vezes. E, na parede lateral, havia um espelho antigo, grande, de moldura rachada. Mas o reflexo não mostrava o interior da igreja, e sim um céu escuro, tomado por relâmpagos silenciosos. No reflexo, uma silhueta se movia atrás de mim. Quando me virei, não havia nada. Na casa vizinha à igreja encontrei um diário com as últimas anotações datadas de 1954. Eles chegaram ao cair do sol. Parecem nós, mas falam com atraso. Um por um, começaram a atravessar o espelho da água e sumir. Na mesa, havia uma moldura virada para baixo. Quando a levantei, o retrato mostrava o mesmo rosto 2 vezes. Uma expressão sorridente, outra vazia, sem olhos. Enquanto lia, percebi movimento na janela. Do lado de fora, alguém me observava, com a mesma roupa, mesma lanterna, mesma postura. Era eu. Mas o reflexo piscou, 1 segundo antes de mim. Ao anoitecer, o rio ficou completamente imóvel, como um espelho de vidro. Quando a primeira estrela apareceu, a vila duplicada começou a se acender. As luzes piscaram em sincronia com as da vila abandonada. Gravei tudo. Mas, ao escutar a fita, ouvi vozes múltiplas, todas minhas, narrando o que eu ainda não havia dito. Elas descreviam a mim, atravessando o rio. E antes que percebesse, já estava de pé sobre as pedras, olhando para o reflexo. Meu duplo estava lá, no outro lado, imitando cada gesto. Mas quando dei um passo à frente, ele permaneceu parado e começou a sorrir. Despertei em meio à névoa, no mesmo ponto onde havia começado. Mas tudo estava invertido. A marca na minha lanterna, o bolso da jaqueta, até a posição da estrada. Olhei para trás. O rio estava seco. E na margem, apenas um espelho antigo, quebrado, meio enterrado na terra. Ao tocar o vidro, ouvi o eco de uma voz idêntica à minha. "Bem-vindo de volta. Precisa de alguém para contar a história." Os registros de som que trouxe comigo foram analisados. As vozes se multiplicam progressivamente. Cada reprodução cria mais uma camada. E em uma das últimas faixas, há um som diferente. O tinido de vidro rachando. O espelho desapareceu. Mas, às vezes, durante a madrugada, vejo meu reflexo piscando, antes de mim. E juro que ele já não parece interessado em me imitar.